E hoje é o dia de vocês conhecerem uma estação de recarga, né? Para quem nunca viu, a gente vai começar uma sequência de vídeos aqui do básico, do zero até realmente você estar totalmente familiarizado com estações de recarga. Primeiro, muita gente conhece esse tipo de equipamento como carregador elétrico, carregador veicular, mas o nome técnico são estações de recarga. Estações de recarga, qual que é o principal objetivo? Recarregar veículos elétricos. Quando nós falamos sobre veículos elétricos, pessoal, existe uma gama gigantesca de veículos elétricos. Existem os veículos elétricos híbridos, os veículos híbridos plug-in, os veículos elétricos a bateria e existe também a mobilidade de pequeno porte. Então eu já vou começar mostrando para vocês aqui um ponto bem interessante. Esta estação de recarga não serve só para carros, né? Então se você tinha isso na cabeça, esse conceito vai mudar agora. Vem cá, dá uma olhada, olha que interessante o que a WEG desenvolveu na estação de recarga. Uma tomada de 20 amperes, pessoal. Uma tomada também com monitoramento e com controle, com qual principal objetivo? Tornar estações de recarga acessível a um público maior. Qual que é esse público? Aquele público que tem um patinete elétrico, que tem uma moto elétrica, que tem uma bicicleta elétrica, também poder utilizar da estação de recarga. Então, imagina que interessante um condomínio que tem uma estação de recarga como essa. Ela não está limitando o seu uso apenas aos carros elétricos, mas também torna acessível a uma gama maior, né? Seja aquele que tem um patinete, que tem uma bicicleta, aquele que tem qualquer tipo de veículo elétrico de pequeno porte, beleza? Mas pessoal, vamos lá, falando aqui bem rapidamente sobre essa estação de recarga. Este é um dos diversos tipos de modelo e de diversos fabricantes que já estão no mercado brasileiro. Esta estação de recarga, particularmente, ela tem alguns itens que são bem interessantes. Falando um pouquinho sobre a sua capacidade de recarga. É uma estação de recarga trifásica de 32 amperes. O que isso significa? Se eu fizer uma conexão trifásica em 380 volts, eu vou ter disponível 32 amperes, o que me dá uma potência de 22 kW. Então 22 kW é uma potência extremamente interessante para o tempo de recarga de um veículo elétrico. Quando nós falamos em estações de recarga em corrente alternada, o que isso significa? Que eu vou ter aqui o meu carro, eu vou fazer a conexão com o meu plug de recarga, inclusive do tipo 2, e eu vou mandar energia para o meu carro em corrente alternada, uma potência total de 22 kW. Então, se a gente pegar um veículo elétrico híbrido plug-in, imagina com uma bateria aí de 40 kWh, a gente está falando de um tempo de recarga de 2 horas, extremamente interessante, né? Mas ele tem uma versatilidade que é muito boa para o produto, né? E muito boa também para atender aí novos locais de instalação. Por exemplo, aqui na sede do Mercado Solar, no nosso centro de treinamento, nós fizemos a conexão dessa estação de recarga de uma forma bifásica, ou seja, com duas fases, 220 volts, simulando o que a gente encontra em 90% das residências. Lá na sua residência, se você tem duas fases e tem 220 volts entre elas, o que você vai ter aqui? Uma potência de recarga na casa de 7,6 kW. Ou seja, eu tenho uma estação de recarga que ela é flexível. Se eu tenho uma rede trifásica, eu tenho uma potência maior. Se eu tenho uma rede bifásica, eu posso usar a mesma estação de recarga. Qual que vai ser a principal diferença? Uma potência menor de recarga. Mas eu posso, desde carregar os veículos elétricos, né? Essa daqui é uma estação em corrente alternada, e posso também carregar aqui meus veículos elétricos de pequeno porte. E aí muita gente pergunta, Isaac,
Como que eu inicio a recarga? Pessoal, é muito simples, né? Essa é uma estação de recarga inteligente, que inclusive ela já é recomendada para um uso comercial. Por que para um uso comercial? Porque eu tenho um display, né? Esse display permite que eu inicie a recarga. E eu tenho várias formas de configuração. Eu posso só habilitar a recarga por um cartão de RFID, eu posso deixar essa recarga liberada para quem quiser chegar e recarregar, e se essa estação estiver realmente liberada, eu vou fazer a conexão do plug de recarga no meu carro, por exemplo, fiz a conexão lá no carro, e eu vou então apertar o botão. Em 60 segundos essa recarga vai iniciar. O que ele já nos mostra aqui, ó? Insira o conector em seu veículo. Eles vão fazer ali a comunicação. Então é importante vocês saberem que o veículo comunica com a estação de recarga e aí então ele vai iniciar o carregamento. O mesmo aconteceria aqui na nossa tomada, né? Então eu quero iniciar o carregamento na tomada, ele também pede para a gente fazer a conexão no veículo e em 60 segundos ele inicia o carregamento. Então, pessoal, aqui a gente só demonstrando de maneira aleatória um modelo de estação de recarga de um fabricante de vários que existem, para que vocês comecem a se inteirar neste mercado. Então esta é uma estação de recarga em corrente alternada. Isso significa que ela é alimentada em corrente alternada e ela alimenta o veículo também em corrente alternada. E o conversor interno do veículo vai pegar essa corrente alternada, vai converter em corrente contínua para carregar a bateria. Mas qual é o principal destaque, então, fazendo um resumo deste tipo de estação de recarga? Primeiro, tem um display. Então, o display é extremamente importante quando eu estou falando de um local público, né? Porque se ela não tivesse um display, eu teria que fazer uma conexão via Bluetooth. Não é interessante, num local que todo mundo faz uso, né, o uso compartilhado, que todo mundo fica acessando o Bluetooth, né? Então o display é extremamente importante quando eu vou ter essa rotatividade de público, se torna muito mais prático e muito mais fácil o uso. Além disso, ela tem a possibilidade da gente carregar o veículo elétrico, ela tem a possibilidade da gente carregar o carro, de carregar a bicicleta, de carregar o patinete e por aí vai. E quando a gente fala sobre infraestrutura elétrica e potência de recarga, ela me permite tanto uma conexão trifásica, quanto bifásica, quanto monofásica. Então ela se ajusta ao tipo de rede e obviamente a potência vai variar. Então se eu tiver aí uma instalação trifásica, eu vou ter uma potência maior. Se eu tiver uma instalação bifásica, uma potência menor, podendo chegar até 22 kW, né? Então, 22 kW em corrente alternada é a maior potência que comumente a gente encontra em estações de recarga de corrente alternada. Então, existem dois tipos principais, né, duas topologias. As estações em corrente alternada, que são essas, e as estações já em corrente contínua, onde o conversor está dentro da estação. Então ela recebe em corrente alternada da rede, já faz a conversão para corrente contínua internamente na estação de recarga e em corrente contínua ela alimenta o veículo elétrico, só que geralmente são aquelas estações de recarga bem grandes, tá? E eu vou mostrar para vocês também um outro modelo que a gente já está prestes a fazer a instalação, que são as estações de recarga, por exemplo, de uso doméstico. Então, pessoal, esta é uma estação de recarga de menor porte, de uso doméstico, de 7,4 kW. O que isso significa? Que eu vou ter uma potência para alimentar o meu veículo elétrico de 7,4 kW. Notem que ela é mais simples, ela é menor, ela não tem o display. Por que ela não tem display? Porque é um uso doméstico, é um uso residencial. Então, geralmente, você vai ter uma estação de recarga dessa lá na sua casa. Quem vai usar? Somente a sua família. Então, quando sua família for utilizar, acessa pelo celular, via Bluetooth, e na tela do seu celular você tem todas as informações sobre o histórico de recarga, sobre liberar essas recargas e por aí vai. Ah, Isaac, mas ela tem uma potência menor. A outra é de 22 kW e essa é de 7,4. Pessoal,
é interessante a gente escolher a estação de recarga de acordo com o nosso perfil de uso. Por que é interessante aquela ter uma potência maior? Porque nós estamos falando de uso compartilhado, a gente está falando de um uso comercial. Então, por exemplo, um supermercado, um shopping center, onde as pessoas não vão passar ali 6, 7, 8 horas, mas sim talvez 1, 2, 3 horas. Então, se eu tenho uma bateria de 40 kWh de um veículo híbrido plug-in com 22 kW, eu recarrego essa bateria em torno de 2 horas. Ah, mas se eu for para essa estação aqui, de 7,4 kW, eu vou levar 4, 5, 6, 7 horas para fazer a recarga daquela bateria. Mas, pessoal, este tipo de estação eu vou ter em casa. Qual que é o principal uso? Eu vou chegar na minha residência, geralmente à noite, vou fazer a recarga até o outro dia pela manhã. Então eu tenho tranquilamente ali 8, 9, 10, 12 horas durante a noite para fazer essa recarga. Então eu não tenho necessidade de uma recarga rápida. Lembrando que quanto mais rápido a gente recarrega uma bateria, mais eu exijo daquela vida útil. Então qual que é a melhor recarga para que eu exija menos da bateria? A recarga lenta. Então a recarga lenta eu vou fazer com as estações de recarga de potência menor, onde eu faço uma recarga lenta durante toda a noite e a madrugada, beleza? E obviamente, quando eu tenho potências menores, eu tenho preços mais baratos também, né? Então uma estação de recarga como essa custa talvez a metade do preço de uma estação de recarga como aquela. Só que, de novo, depende da nossa aplicação. Então, a gente finaliza o nosso vídeo por aqui, para que não fique um vídeo muito longo. E o objetivo foi mostrar, né, para quem nunca tinha visto, uma estação de recarga pela primeira vez. E se você quiser saber mais sobre esse tipo de conteúdo, deixem as sugestões aqui no comentário, que com certeza vai ser um grande prazer gravar este conteúdo que vocês tenham dúvidas. E para quem ainda não é deste canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para que realmente o YouTube continue te entregando os nossos próximos vídeos, beleza? Meu nome é Isaac Guanabara, eu fico por aqui, deixo um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.